Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre problemas de programação linear. Hoje com o problema da dieta. Por incrível que pareça, nós temos modelos de pesquisa operacional que conseguem resolver problemas de dieta. Tanto dieta para ter uma boa alimentação, para quem é um esportista de alto desempenho, quanto quem quer controlar níveis de colesterol, ácido úrico, problemas relacionados a diabetes, ou até mesmo quando você precisa fazer uma dieta alimentar com rações que precisam participar da engorda, por exemplo, de animais, bois, coelhos, frangos. Então a gente tem esse tipo de problema, porque o grande mistério desse problema é que você não tem dinheiro infinito e você não tem quantidades de produtos de forma infinita também. Então, como você tem quantidades restritas, entra exatamente essa questão de problemas de programação linear. Nesse problema de hoje, nós temos aqui um bom exemplo, que é o problema de anemia, por exemplo. A anemia é uma doença decorrente de baixos níveis de hemoglobina no sangue. Proteína essa responsável pelo transporte de oxigênio. Para sua prevenção, deve-se adotar uma dieta rica em ferro, vitamina A, vitamina B12 e ácido fólico. Esses nutrientes eles podem ser encontrados em diversos alimentos, como espinafre, brócolis, agrião, tomate, cenoura, ovo, feijão, grão de bico, soja, carne, fígado e peixe. A tabela logo a seguir, ela apresenta as necessidades diárias de cada nutriente e a respectiva quantidade de cada um dos alimentos e o preço por alimento. A fim de prevenir que os seus pacientes apresentem esse tipo de anemia, um hospital está estudando uma nova dieta. Na verdade, o objetivo é selecionar os ingredientes com o menor custo possível que farão parte das suas principais refeições diárias. No caso aqui, almoço e jantar, de forma que 100% das necessidades diárias de cada um desses nutrientes sejam atendidas nas suas refeições. Além disso, o hospital fixou que o total ingerido nas duas refeições somadas não pode ultrapassar 1,5 kg de alimentos. Então, somando o almoço com o jantar, cada paciente poderá ingerir no máximo 1,5 kg de alimento. A tabela que se refere aqui ao nosso problema é essa daqui. Nós temos aqui os alimentos, ovo, feijão, fígado, peixe, espinafre. Nós temos aqui os nutrientes necessários para se combater a anemia, ferro, vitamina A, B12, ácido fólico. Isso para porções de 100 gramas, ou seja, 100 gramas de espinafre contém 3 miligramas de ferro, 7.400 unidades internacionais de vitamina A, 0 microgramas de vitamina B12, 0,4 miligramas de ácido fólico, e essas 100 gramas, essa porção de 100 gramas de espinafre custa 30 centavos. E assim por diante. Observe que de cara nós já temos um problema, porque está tudo aqui em porções de 100 gramas, todas essas referências aqui estão de quantidades de nutrientes nos alimentos, está tudo aqui em porções de 100 gramas. E, na verdade, a quantidade a ser ingerida pelo paciente, no máximo, deve ser de 1,5 kg. Então, misturar grama com quilo não vai dar muito certo. Mas tem uma dica interessante que resolve isso. Isso tudo. Se a gente transformar essa planilha toda aqui para quilo, aí sim a gente, na hora de fazer as restrições lá, vai ficar mais fácil. Veja que está muito fácil, porque se você tem porções de 100 gramas, se você multiplica aqui por 10, você vai ter 1.000 gramas. 1.000 gramas é 1 quilo. Só que quando você faz essa multiplicação por 10 aqui, você tem que multiplicar a planilha toda, porque na verdade você está corrigindo a planilha toda. Ela todinha foi feita em função dessas porções de 100 gramas de cada tipo de alimento. Então, quando você corrige aqui essa porção de 100 gramas para 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo, você tem que corrigir a planilha toda em função desse fator 10, que é o que você está multiplicando aqui. Corrigindo essa planilha, ela vai ficar dessa forma, tudo multiplicado por 10, inclusive os preços.
inclusive a necessidade diária de cada um desses nutrientes, a necessidade mínima. Pode ter mais do que isso aqui, pode ter igual a isso aqui, não pode ter menos do que isso aqui. Bom, para resolver esse problema, nós precisamos, conforme já conhecemos, modelá-lo, né, segundo os preceitos da programação linear e da pesquisa operacional. Primeiro a gente define as variáveis de decisão, depois nós estabelecemos a função objetivo, né, e por último as restrições. Então, dessa forma, nós vamos ter aqui que precisamos estabelecer primeiro as nossas variáveis de decisão. Essas variáveis de decisão, elas vão ser em função de J, os XJ, ou seja, a quantidade em quilos do alimento J, sendo o alimento aquele espinafre, brócolis, feijão, etc., consumido diariamente. São 12 alimentos, de 1 a 12. Então, X1 vai ser o quê? Quantidade em quilos de espinafre consumido diariamente. X2, quantidade em quilo de brócolis consumido diariamente, e assim por diante. Lembrando que tudo aqui é quilo porque nós convertemos, nós corrigimos aquela nossa planilha, que era tudo em função de porções de 100 gramas para porções de 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, né? Então vamos aqui dando seguimento aqui até chegar ao X12, que é a quantidade de peixe consumido diariamente. Eu não repeti todos aqui para não ficar exaustivo, afinal de contas ficou bastante repetitivo, né? A função objetiva, ela vai ter como característica, né, minimizar o custo dessas porções de alimento aí, que somadas vão dar aí 1,5 kg de alimentos por dia para cada paciente. Lembrando que a última coluna lá da nossa planilha, ela estabelece os preços em quilos de cada alimento. E esses preços estão, portanto, fazendo parte aqui da nossa função objetivo. Então vamos ver aqui. A quantidade em quilos de espinafre consumido diariamente é o X1. Então, X1, a quantidade em quilos, para cada quilo, R$3 é o custo desse espinafre. R$2 vai ser o custo de cada quilo de brócolis. R$1,80 o custo de cada quilo de agrião, até chegar lá ao 12, que é R$8,50, né, a quantidade em quilos de cada peixe consumido. Então, nós temos aqui a nossa função objetivo. Precisamos agora estabelecer as restrições. As restrições vão ser todas em função daquelas nossas necessidades mínimas de nutrientes, ou seja, ferro, vitamina A, B12 e ácido fólico, para combater a anemia nos pacientes. Então, nós encontramos no espinafre, que é o primeiro, 30 miligramas de ferro para cada quilo. Eu não sei quantos quilos eu vou consumir de espinafre, mas seja lá quanto for, vai ter que ser multiplicado por 30 gramas, que é o que eu encontro em cada quilo. Assim como as 12 miligramas que eu encontro de ferro em cada brócolis consumido. E assim por diante para todos os alimentos. Isso tem que ser maior ou igual à quantidade mínima diária de 80 miligramas de ferro por cada quilo de alimento consumido, né? Então, necessidade diária aqui de 80 miligramas. A mesma coisa vai ser para a vitamina A, né? Que todos os alimentos multiplicados aí, todas as quantidades em quilos, né, de alimentos multiplicados pelas suas respectivas quantidades desses nutrientes, aliás, desse nutriente, né, a vitamina A, vai ter que ser maior ou igual a 45 mil unidades internacionais, que é a necessidade mínima diária desse nutriente. O mesmo equivale aqui para a vitamina B12. Observe que nem todos aqui estão sendo multiplicados pelas quantidades respectivas da vitamina B12 em cada alimento. Por que isso? Porque se você voltar lá e olhar na planilha, você vai ver que nem todos os alimentos possuem a vitamina B12. Em alguns alimentos lá ela vai estar 0, portanto nem todos os alimentos possuem essa vitamina. Eu coloquei aqui, para simplificar, apenas os alimentos que possuem. Se quisesse colocar aqui todos os alimentos e o 0, por exemplo, 0x1, 0x2, não tem problema, daria a mesma coisa. Eu só coloquei aqui dessa forma para despoluir um pouco aí a nossa modelagem.
né? Aqui nós temos por último, aqui por último não, nós temos aqui a nossa necessidade do ácido fólico diária, que da mesma forma que os outros, a quantidade do ácido fólico encontrada em cada quilo de cada um desses alimentos, e aqui todos somados, a necessidade diária é 4 miligramas aqui de ácido fólico por dia. Eu também tenho uma restrição que determina que todas as quantidades de todos aqueles alimentos consumidos não pode exceder, ou seja, menor ou igual a 1,5 kg de alimentos, que é exatamente aquelas duas refeições que somadas tem que dar 1,5 kg. O almoço e o jantar somado tem que dar 1,5 kg. E tenho ainda aquela restrição nossa natural de não negatividade. Todas as quantidades de alimento tem que ser maior ou igual a zero. Pode até ser zero. Pode ser maior também. Não pode ser menos, ou seja, não pode ser negativo. Então, indo lá para a nossa planilha, para tentar resolver esse problema, nós temos as seguintes opções aí, né? Eu preparei a planilha já de forma conhecida nossa, né? Essa planilha padrão aí que a gente utiliza, onde aqui em cima eu coloquei o nome dos alimentos para a gente não se perder, para ficar mais fácil identificar. Aqui embaixo as variáveis de decisão, da maneira que a gente enumerou. Aqui vão ficar os coeficientes, aqui as variáveis, o resultado, né, a resposta das variáveis de decisão. Aqui vai ficar a função objetiva, a fórmula dela. E aqui as restrições, conforme já conhecemos. Então vamos para o preenchimento, né? Os coeficientes, que são os valores de custo de cada nutriente, vão ser aí o 3 para o espinafre, o 2 para o brócolis e assim por diante. 1,8, né, 1,6, o 3 novamente, o 4 novamente, 4,5, o 7,5, o 8 e o 8,5, ou seja, esses são os custos de cada um desses alimentos, né? Aqui nossas variáveis, as células das nossas variáveis de decisão vão ficar em branco, como sempre. O solver vai jogar a resposta aí. Eu vou fazer a fórmula da função objetivo, que é caracterizada pela multiplicação dos coeficientes pelo resultado das variáveis de decisão. Então, conforme já conhecido, o nosso somar produto, dou 2 cliques aqui e mais um clique aqui, ele abre aqui a nossa tela de argumentos, onde eu multiplico aqui os valores pelas nossas variáveis aqui, que quando respondidas, obviamente, vai nos dar essa multiplicação aí. Dou OK e, portanto, já vai estar aí tudo direitinho aí, conforme a gente previu. Agora eu preciso inserir as restrições. As minhas restrições são aquelas que eu tenho aqui para o ferro. Portanto, eu tenho 30 miligramas de ferro em cada porção de 1 kg de espinafre, 12 para o brócolis, 2 aqui, 4,9, 10, 9, 71, 48,6, o 30, 15, 100 e aqui o 11. Então já a vitamina A, o que eu tenho? Observe que na vitamina A eu não vou ter todos os valores aqui para todos os alimentos. Então eu vou ter aqui 74.000 para o X1, né? Para o X2 eu vou ter 1.388, o X3 47.250, X4 11.300, para o X5 eu vou ter 145.000, o X6 eu vou ter 32.150, para o X7 eu não vou ter nada, para o X8 eu vou ter 410, aí tem que prestar muita atenção, porque
Não pode inventar participação do nutriente no alimento se ele não tiver. O X9 é 10.000. X10 eu não vou ter nada. O X11 eu vou ter 320.000. E no X12 eu vou ter 1.400. Aqui na vitamina B12 também eu não vou ter em todos. Então eu vou ter lá no 5 eu vou ter uma unidade. No X6 eu vou ter 10. No X7, 8 e 9 eu não vou ter nada. No X10 eu vou ter 30. No X11 eu vou ter 1.000. E no X12 eu vou ter 21,4. Já no ácido fólico eu vou ter no X1 eu vou ter 4. X2 eu vou ter 5. X3 eu vou ter 1. X4 eu vou ter 2,5. X5 eu vou ter 0,05. X6 eu vou ter 0,5. X7 eu vou ter 0,56. X8 eu vou ter 4. X9 eu vou ter 0,8. No X10 eu vou ter 0,6. X11 eu vou ter 3,8 e no X12 eu vou ter 0,02, né? O consumo diário, obviamente, somados todos, não vai poder exceder 1,5 kg. Então vai ser um aqui para todo mundo, conforme aquela explicação que eu já dei, que atrás de cada uma das variáveis de decisão, quando não tem nada, tem um, né? Aqui eu vou ter que fazer a fórmula de novo da restrição, que é aquele nosso somar produto. Clico duas vezes aqui, uma vez aqui, abre a minha caixinha de argumentos. Eu marco o resultado das variáveis de decisão, travo, apertando F4, porque eu vou utilizá-la mais vezes aqui, fazendo aquele atalho de puxar aqui as células, né? Então aqui, puxei aqui, né? E aqui, como está separado, né? Separei para facilitar, então eu vou fazer individualmente aqui. 2 cliques, um clique aqui, tela de argumentos, marco aqui as variáveis, não preciso travar, afinal de contas eu vou fazer isso só mais essa vez, né? Marquei aqui todo mundo e dou OK, né? Vamos prestar atenção agora nos sinais, que afinal de contas eu tenho que colocar os limites. Aqui o sinal é maior ou igual a 80 miligramas diários de ferro. Vitamina A também maior ou igual a 45.000 unidades internacionais. Vitamina B12 também maior ou igual a 20, se não me engano, microgramas, né, da vitamina B12. E o ácido fólico maior ou igual também a 4 miligramas. O consumo diário, ao contrário, tem que ser menor ou igual, ou seja, pode ser menos ou pode ser igual a 1,5 quilos por dia, somados o almoço e o jantar, lembrando disso. Então, acho que a nossa planilha já está toda preenchida, é bom conferir sempre esses valores das restrições, porque como são muitos valores, pode acontecer de ter algum erro aqui, enfim. Não é de todo impossível acontecer a digitação de um número errado, no lugar errado. Confere também aqui os coeficientes. Estando tudo certo, vamos abrir aqui o solver. Ele já coloco a função objetivo, aponto para cá, onde vai estar a fórmula. Eu quero maximizar, eu quero minimizar, o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu tenho que minimizar custos dessas refeições, alterando essas células variáveis, certo? E sujeito às seguintes restrições. Bom, aqui dá para entrar em bloco, porque todos os sinais são iguais, então todos esses aqui
maior ou igual a todos esses aqui. Adiciono este aqui, por sua vez, menor ou igual a este aqui. Dou OK. Na verdade, aqui eu não preciso daquela restrição do inteiro, porque a quantidade de alimentos ela pode ser partida, ela pode ser quebrada, não tem problema, né? Marquei as variáveis irrestritas não negativas, ou seja, a não negatividade das minhas variáveis de decisão, método LP Simplex, coloco para resolver, e aí eu tenho essa solução aqui, né? Então eu tenho aqui o atendimento as minhas quantidades definidas. Eu vou só restringir aqui a 2 casas decimais, só para ficar mais fácil da gente ver aqui, né? Vou restringir aqui a 2 casas decimais, que aí fica mais fácil a gente restringir 2 casas decimais. Eu acho que está de bom tamanho aqui para não ficar muito poluído. Então, eu vou ter aqui que, na verdade, o espinafre eu vou ter que ingerir 0,57 quilos de espinafre, ou seja, 570 gramas. Não vou ter que comer brócolis, não vou ter que comer agrião, tomate, cenoura, ovo. Vou ter que ingerir aqui 0,58 quilos de feijão, ou 580 gramas de feijão, a mesma coisa. Também 260 gramas de grão de bico. Nada de soja, nada de carne e 90 gramas ou 0,09 quilos de fígado e nada de peixe, né? As minhas refeições somadas, ou seja, 1,5 kg vai dar R$ 5,80. Eu vou atender a toda a necessidade de ferro, vou atender a toda a necessidade de vitamina A, eu vou suplantar aqui a necessidade de vitamina B12, suplantar e muito, inclusive, e vou atender a toda a necessidade de ácido fólico. Eu vou ter um consumo diário de 1,5 kg de alimentos para cada paciente. Ressaltando que aqui vocês podem conferir e observar que alguns alimentos ficaram zerados, ou seja, o modelo está dizendo para não consumir esses alimentos diariamente. Se por um acaso a nutricionista do hospital chegar e disser que não dá para ficar sem alguns alimentos desses aqui diariamente, ela precisa nos passar quais são, então, as necessidades mínimas de brócolis. No caso, quem ficou zero aqui, por exemplo. Suponhamos que ela chega e fala assim, olha, não dá para ficar sem comer brócolis, agrião, tomate, cenoura, ovo, soja e carne e peixe. Quer dizer, não dá para ficar sem comer esses alimentos. Não dá para ficar comendo só fígado, grão de bico, feijão e espinafre. Então, na verdade, se ela disser isso, ela tem que me passar aqui quais são as necessidades mínimas desses tipos de alimentos que ficaram zerados. E, portanto, ela fazendo isso, aí ela vai gerar um outro grupo de restrições aqui, que são as restrições de quantidades mínimas. Como isso não foi mencionado no nosso exercício, então o nosso exercício está correto dessa forma. Tá? Caso hajam novas restrições, elas precisam ser informadas e nós faremos a recalibragem, a reinserção dessas novas restrições no nosso modelo. Isso é muito comum acontecer. Depois que a gente encontra a solução, aparecem novas ideias, novas restrições, a gente refaz o modelo e recalcula. Não aparecendo essas restrições, a resposta é essa daqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e até uma próxima. Um abraço.